Boa tarde, Aline, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu já quero iniciar com um agradecimento, primeiramente por você deixar eu observar a sua aula e depois também por participar desse nosso feedback, ou seja, um retorno de todos esses pontuamentos relacionados à sua aula. Então, eu só vou retomar alguns pontos, até para a gente relembrar juntas, né, o que foi acordado aí. Primeiramente, hoje você apresentou o planejamento, né? O planejamento referente ao curso de aproveitamento em pedagogia, a disciplina sobre as normas de estágio, é da empresa da Focus, né, educacional, público-alvo, a qual você ministrou essa aula, são professores da rede estadual, municipal, professores que já ministram aula do ensino fundamental 2 e ensino médio, ok? E também apresenta alguns coordenadores pedagógicos, tudo bem? Tudo bem. A aula que foi observada foi do dia 30, eu observei em período de 1 hora mais ou menos, e a atividade observada foi referente à discussão do artigo Por que o estágio para quem já exerce o magistério, uma proposta de formação continuada da Selma Garrido Pimenta. Isso. Tudo bem? Primeiramente, Aline, eu já quero começar a pontuar com você a própria escolha, né, do artigo. Eu acredito que você foi muito feliz nessa escolha. A Selma Pimenta Garrido é uma autora que eu gosto muito, eu aprecio muito. Ela traz alguns questionamentos reflexivos mesmo do papel docente na sua prática. Eu gostei bastante que você fez um planejamento, eu achei bem interessante. E em cima do questionamento desse texto, você procurou a todo momento fazer levantamentos das discussões junto com o grupo da sala. E para você, assim, o que você achou assim, de positivo nesta aula que você ministrou? Olha, essa não é uma das melhores aulas, né? Como eu havia dito para você, porque ao término dela os alunos saem com uma carga de atividades a serem realizadas muito grande. Mas é uma aula que eu gosto, né? Porque principalmente utilizando o texto como ponto de partida para justamente promover uma reflexão, né, com esses alunos que já são professores acerca do estágio. Só pegando em cima do que você acabou de falar, por que seria uma aula tão pesada, né? Essa expressão, uma aula pesada? Até quando a gente combinou mesmo da observação da aula, você mesmo já tinha feito essa colocação. Olha, não é uma das minhas melhores aulas, né? Por que esse pesado? Então, porque assim, já são professores, eles já estão exercendo a docência, né? E aí, eles já vêm com esse questionamento. Por quê? Eu sou professor e eu tenho que realizar o estágio, né? E esse estágio, né, eu procuro deixar bem claro que é estabelecido mediante uma legislação muito maior, enfim, né, tem toda a questão burocrática que eles precisam fazer, né, e eles precisam atuar, realizar a docência e o estágio de docência e de gestão em 2 segmentos diferentes, né? Então eles precisam realizar docência no ensino fundamental 1 e na educação infantil. E a questão da gestão escolar, da administração escolar, são 3 segmentos que eles precisam realizar. Então isso é uma carga trabalhosa, são 300 horas de estágio, né? Então, entendi. Como você mesmo foca aqui, no caso eu vou voltar ao seu planejamento, que está assim, né, o objetivo da aula. Compreender as normas de estágio supervisionado e sua importância como espaço de formação, permitindo ao aluno professor o desenvolvimento de habilidades necessárias à prática docente, à produção de saberes para ensinar e ainda à reflexão sobre a atividade docente. Então, o foco, no caso aqui, nesse objetivo descrito para a sua aula, que você planejou, está no manual do estágio. isso. Né? E qual seria o intuito de você fazer um trabalho em cima desse texto aqui da Selma Garrido Pimenta? Então, a escolha do texto foi para tentar desvincular a questão da burocracia, né? Eu não quero que esse aluno, esse professor, saia somente com essa ideia de que ele tem que fazer o estágio para cumprir um aspecto burocrático. Não, a minha intenção ao trazer o texto é explorar ao máximo as ideias da autora, que ela propõe algo interessante em relação à reflexão da prática, ao professor que já exerce ou já está no magistério, para ele ressignificar a sua própria prática, né? Então encarar o estágio como uma formação continuada,
entendeu? Então, não só enxergar esse estágio como uma obrigação, algo que ele precisa fazer, pronto, acabou. Um cumprimento burocrático, como você exatamente. colocou. Entendi. E qual seria o objetivo, então, específico no trabalho desse texto, por exemplo, que a gente poderia estar incluindo aqui no seu planejamento? Como você poderia sugerir esse objetivo? Alguma coisa no sentido de promover reflexão acerca da prática docente, né? Da ressignificação dessa identidade do professor. Muito bem, interessante. O que você gostaria, assim, com relação a essa aula, o que você gostaria de melhorar nela? Como você mesmo pontuou, né, a questão do pesado, novamente, a gente retomando aí. Além da carga de atividades, o qual o professor sai ao término dessa aula, a gente tem acaba tendo alguns entraves, né, no acesso ao texto, né? Então, eu acho que são algumas situações que eu preciso realmente rever para que a coisa ocorra de uma forma mais construtiva, de uma forma mais satisfatória para todos. Que situação seria essa? A gente teve um problema de comunicação, né? Porque assim, o material ele é encaminhado para a instituição, né? Para a instituição acadêmica, e ela tem a facilidade de ter os contatos por e-mail desses alunos, e ela ficou encarregada de encaminhar esse material. E né, é tecnologia, mas ela é falha também. Então, assim, nem todos os alunos receberam esse material e aí acabaram indo para essa aula sem a materialidade, né, do texto em mãos. Eu entendi. Você está referindo ao mesmo ao começo da aula, onde teve aquele tumulto que, para fazer a discussão desse texto, muitos teriam que já ter lido, já vindo com a pré-leitura desse texto, levantado alguns questionamentos, como você mesmo já tinha colocado. E de que forma você acha que a gente poderia resolver essa situação? Claro que, né, é enviado o texto, mas dentro da aula mesmo, da dinâmica da própria aula, o que você acha que a gente poderia melhorar para que esses alunos tivessem acesso a esse texto? Bom, poderia trazer esse texto, né, algumas cópias, fazer uma divisão em grupos, né, deixar eles terem esse contato com o material e com a leitura propriamente dita, né, eles realizarem uma leitura inicial, né, deles, fazerem uma discussão menor e depois abrir para um grupo maior, né, e aí a gente conduzir de uma forma a partir das opiniões deles em cima do material. É muito interessante essa sua colocação, porque até em algumas observações que eu coloquei, que é um texto riquíssimo, ele tem vários assuntos, e que a todo momento na sua discussão você colocava em questionamentos, e entre 3, 4 alunos estavam respondendo, porque eram os alunos que tinham realizado a leitura. Então é importantíssima essa sua colocação, você propiciando esse espaço, né, de envolvimento com a leitura, de leitura no momento da aula, antes da discussão, seria crucial. Eu acredito que aí a gente não sanaria todos os problemas, mas esse entrave que você mesmo colocou, né, dessa melhoria do acesso ao texto, eu acredito que aí a gente já teria avançado. Olha, Aline, eu acredito assim, aqui nas observações, né, que eu pontuei, eu separei alguns campos, né, foram mais específicos, da questão do recursos materiais. Eu achei que foi bem interessante você colocar em data show, as apresentações, acabou contemplando, né, até partes do texto, contemplando os alunos que não leram, apesar de vir com as suas conclusões ali levantadas, porque você já foi levantando essa questão dos alunos com textos e com não texto, aí após esse momento que você mesmo colocou, de propiciar essa leitura, né? Então achei bem bacana a interação, a própria organização da sala que você organizou em círculo, né? Eu achei bem interessante a interação dos alunos, os questionamentos em cima do texto, as questões que você foi levantando demonstrou que você tem um domínio, um conhecimento bem interessante do texto. Então, diante disso, Aline, eu acredito assim que a gente pode fazer algumas melhorias aí até para as suas próximas aulas, né? Que eu acredito que você vai retornar a ministrar essas aulas, como você já tinha comentado, que são grupos de N situações, de N localidades, né? Então aqui, tudo que a gente colocou, a questão do objetivo,
né? Tá. Que para pontuar um objetivo mais específico com relação ao texto, como a gente mesmo viu aqui. Essa questão de você propiciar algum momento da aula para discussão desse texto, eu acho que isso seria bem interessante você rever aí alguma dinâmica, porque aí não cairia naquela questão de você mesmo perguntar e responder, como aconteceu em alguns momentos da aula. Eu acredito que a gente focando neste momento, né? Claro que todas essas ações vão estar dentro do seu planejamento, né? Que aí você pode destrinchar e especificar em algumas ações. Eu acredito que juntos, realizando essas modificações, eu acredito que a gente pode melhorar esses pontos da sua aula. Esse seu olhar, o fato de você observar, né, esses aspectos e contribuir, eu acho que com certeza vai contribuir bastante para que eu possa aí cada vez mais melhorar essa aula e tantas outras. Os nossos olhares, exatamente, né? Muito bem. Então é isso, Aline. Obrigada, viu?